Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam muito bem, com uma boa saúde e se cuidando direitinho, tá certo? Gente, hoje na nossa aula de matemática, nós vamos abordar o conteúdo Sistema de Numeração Decimal. E dentro desse conteúdo, nós vamos trabalhar o valor posicional dos algarismos. O que é isso? Vocês lembram? O que é o valor posicional dos algarismos? Por que ele é importante ser trabalhado? Então, vamos ver aqui, ó. É muito importante nós entendermos o valor posicional dos números, ou seja, a ordem que cada número ocupa. Por quê? Porque dependendo do lugar que esse número ocupa, dependendo da ordem que ele ocupa, ele vai representar um valor, né? Ele vai representar uma quantidade. Então, isso, quando você vai fazer lá um cálculo, né, de adição ou de subtração, ele faz toda a diferença nas operações. Por quê? Porque se eu colocar um número fora da ordem correta, eu vou errar o resultado do meu cálculo, né, da minha operação. Então, veja só, aqui eu trago como exemplo o número 213. Esse número, ele tem 3 unidades, uma dezena, 2 centenas, tudo bem? Por quê? Porque o 3 ocupa a ordem da unidade, né? O 1 ocupa a ordem da dezena e o 2 ocupa a ordem da centena. Agora, falando em quantidade, né? Se eu fizer a mesma pergunta para vocês, mas eu falar assim agora, ó, fizer, aliás, uma pergunta diferente. Eu perguntar para vocês: quantas unidades tem o número 3? Então, o número 3 está na ordem da unidade, certo? Então, ele tem 3 unidades. Olha aqui, 3 unidades. Aí, se eu perguntar, e quantas unidades representa o número 1? O número 1, ele vai estar representando 10 unidades. Por quê? Porque ele está na ordem da dezena. E quantas unidades representa o número 2? Se ele está na ordem da centena, ele vai representar 200 unidades. Tudo bem? Então, olha só, aqui, colocando, né, decompondo os números de acordo com a ordem, o número 2, ele está na ordem da centena, então ele representa 200, mas há uma dezena, né? O número 1 que está na dezena, que representa 10, mais o número 3, que como está na ordem das unidades, ele representa 3 unidades. Sendo assim, quando a gente vai fazer a decomposição, é 200 mais 10 mais 3, né? Que totaliza 213. Tudo bem? Por um acaso, se vocês tiverem alguma dúvida, tragam para a aula do Ibex, tá certo? Porque nós vamos tirar essas dúvidas na aula e vamos também corrigir as páginas que estão no portal, né? Que eu já coloquei, postei no portal para vocês, relacionadas com esse conteúdo. Tudo bem? Então, eu espero vocês. Até daqui a pouco na aula. Um grande beijo, viu? Até já!